bem. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos hoje começar o nosso 10º encontro da nossa disciplina. Já estamos para a segunda metade da disciplina, né? Logo, logo vamos estar encerrando, lá para o mês de setembro, eu acho. Para mim tem sido uma grande oportunidade estar com vocês. E agora nós vamos entrar em um tema muito interessante da parte de direito, né? Que é a parte de direito administrativo. Então, agora na primeira metade da disciplina nós vimos sobre direito constitucional, agora nós vamos ver um pouquinho sobre direito administrativo. Tá? É muito interessante essa questão. Assim, todos nós, vocês que estão me assistindo, eu, somos servidores públicos, nós estamos sob um regime de contratação e administração do serviço público. Vejam como isso é curioso. Né? E por ser assim, nós estamos num regime diferente daquele da iniciativa. Então, o direito administrativo, ele vai se prestar para isso, para poder mostrar como que as instituições, as pessoas vão se relacionar com a figura do Estado, em termos de contratação, em termos de gestão, em termos de, né, em termos de atuação do gestor público. Então, é para esse conteúdo que nós vamos entrar agora, tá bom? Então, eu trago aqui para vocês, bem pouquinho, do nosso ponto, uma telinha daqueles assuntos que nós vamos abordar, tá? Nessa segunda metade da matéria, os próximos 7 meses, princípio da supremacia, princípio da disponibilidade de interesse, princípios constitucionais da administração pública, poderes da administração, tá? Esse é o conteúdo que nós vamos ter hoje, tá? Com vocês. Primeiramente, assim, estuda o direito administrativo, né? Quando a gente parte assim, para conceitos, princípios, a gente tem que dar uma lidinha, né? Não tem jeito. A gente tem que dar uma lidinha para poder a gente entender melhor, para poder não ficar nenhuma informação assim faltando, né? Então, é o conjunto articulado e harmônico de normas jurídicas, princípios e regras, que tem como objetivo, como objeto a administração pública e o desempenho das funções administrativas do Estado, disciplinando seus órgãos, entidades, pessoais, serviços e bens. Esse foi um conceito trazido pelo professor Madeira, mas eu queria só fazer uma consideração. Tá? Primeiramente, em relação à parte de conjunto articulado e harmônico, né, do direito administrativo. Né? A gente que estuda, por exemplo, direito penal, direito civil, processo civil, a gente sabe que grande parte das normas dessas áreas estão compiladas num único código. No caso do direito civil, Código Civil. Direito penal, Código Penal, legislação trabalhista, por exemplo, CLT. Né? Agora, aqui no direito administrativo, nós não temos isso. O direito administrativo, ele é até bem fragmentado. Então, assim, ele nasce na Constituição, a partir de uma série de conceitos, mas você não tem no direito administrativo um código de direito administrativo. Você vai ter normas, que são normas esparsas, que vão regulamentar matérias de direito administrativo. Tá? Por exemplo, lei de responsabilidade fiscal, lei de improbidade administrativa, lei de licitações e contratações, regime jurídico do servidor público. Então, assim, são todas leis, né? E não, elas não estão compiladas no único instrumento, tá? Como nós temos em outros tipos de. Bom, o que a administração pública faz? O que ela cuida? Né? Como todos nós somos servidores públicos, nós já temos uma boa noção do que faz a administração, né? Porque nós estamos vivendo ela, a gente vivencia ela todos os dias. Então, é atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para a consecução dos interesses coletivos. E, subjetivamente, como o conjunto
de órgãos e de pessoas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Então, assim, quando a gente fala em administração pública, esse conceito aqui trazido pelo professor Alexandre de Moraes, ele ele é visto por dois aspectos, tá? Um é para o Estado e o outro é para o servidor público que desenvolve as funções do Estado, executa as funções do Estado, né? Então, quando a gente fala de administração pública, nós estamos referindo a essas duas entidades, né? Tanto ao Estado como ente, tanto quanto às pessoas que desempenham essas funções, tá? É muito interessante, pessoal, tem uma palavra que ele usa aqui no conceito, essa palavra é dos interesses coletivos e subjetivamente como conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas. Vamos fazer uma pequena pausa, tá? Porque toda vez que a gente fala dentro do direito de questões subjetivas, nós estamos sempre falando de sujeito, estamos falando de pessoas, tá? Então, assim, fiquem atentos, porque às vezes a gente se depara, assim, em uma prova de questão, né? Quais os requisitos subjetivos, quais os elementos subjetivos de alguma coisa? Quando ele falar em elemento subjetivo, requisito subjetivo, você sabe que ele está falando de pessoa. Pode ser física, pode ser pessoa jurídica, pode ser cargos públicos, mas ele está falando em alguma relação com pessoas. Tá? Exatamente o conceito que ele traz aqui. Nós temos o regime jurídico administrativo, que é um conjunto sistemático de normas. Ele já está falando um conjunto sistemático de normas, ou seja, você tem várias normas que, quando analisadas em conjunto, formam o regime jurídico administrativo. Então, é um conjunto sistemático de normas de direito administrativo, derrogatório do direito comum, que institui prerrogativas públicas, ou seja, quando a gente fala de regime jurídico administrativo, a gente está falando que o ente público, o Estado, ele tem prerrogativas que a iniciativa privada não tem. E sujeições para a administração pública, ou seja, além de ele ter prerrogativas, ele tem também obrigações, que a iniciativa privada não tem, né? Tendo em vista a supremacia e indisponibilidade do interesse público. Nós vamos falar sobre esses dois princípios. Tá? Eu trago aqui alguns princípios. A supremacia do interesse público sobre o privado, que está relacionado com a fundamentação dos deveres, poderes ou prerrogativas da administração. Todas as vezes que a gente estuda direito administrativo, nós temos que ter em mente que é, a cabeça da gente ela é muito condicionada a fazermos comparações. E quando a gente estuda direito administrativo, a gente não pode ficar comparando com a iniciativa privada, com temas de direito privado, porque eles são diferentes. Então, assim, nós temos aqui uma supremacia do interesse público sobre o privado, em outras palavras. Quando uma certa atuação estatal favorecer uma quantidade, uma coletividade maior de pessoas, aquilo justificaria uma atuação do Estado. Então, assim, você pensa, por exemplo, nos casos de desapropriação de imóveis, né? Pode haver desapropriação de imóveis por necessidade ou por interesse público, mas o direito à propriedade é também um direito fundamental. Eu sou dono e eu tenho o direito de permanecer dono. Porém, o Estado, dentro desse princípio de supremacia do interesse público sobre o privado, pode desapropriar minha terra, pode desapropriar meu lote, pode desapropriar minha casa, pensando no interesse da coletividade. Tá? Então, ele decorre do sistema funcional que reconhece que os interesses da coletividade prevalecem sobre os interesses pessoais. Né? Então, assim, uma questão que eu quero trazer para vocês é que a gente não deve confundir interesse público com interesse do administrador, com interesse do Estado. Quando a gente fala em interesse público, a gente está falando de interesse da coletividade. E quando a gente fala em coletividade, é um conjunto indeterminado de pessoas. Tá? Então, assim, quando esse conjunto de pessoas tem alguma função, tem algum interesse, esse interesse é legítimo, é constitucionalmente legítimo, ele se sobressai em relação ao interesse privado,
mas nós não podemos confundir com um eventual interesse por parte do governo, tá? Isso não tem respaldo legal, tá? Bom, outro princípio que nós temos é o princípio da indisponibilidade do interesse público. E quando a gente fala de indisponibilidade, ele quer dizer assim, o interesse público ele é indisponível. Ou seja, quando existe a demanda pelo seu uso, pela sua atuação, o gestor público que está imbuído naquela função, ele não pode dizer não vou fazer. Ele tem que fazer. Ele é, um, é, é uma característica de indisponibilidade do interesse público. Tá? E você tem também alguns princípios constitucionais da administração pública, aqueles lá do artigo 47, né, que você já deve conhecer também, que é conhecido por aquela famosa sigla, né, LIMP, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O caput do artigo 37 diz assim: a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos dar uma olhadinha no que é cada um deles. O princípio da legalidade está previsto lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, né? Que fala que todos deverão fazer apenas aquilo que a lei estabelecer. Então, ele diz assim: proibições e deveres só poderão ser criados por lei. E o artigo 37 caput, que é mais específico para a lei do direito administrativo, ele fala que é dever da administração agir de forma lei. Não é só porque a lei diz que a administração deve fazer, ela é obrigada a fazer. Quem tem o poder de fazer não tem apenas a prerrogativa, tem também o poder de atuar. Tá? A impessoalidade é um outro princípio que está lá no artigo 37, né, que ele fala sobre o tratamento igualitário em relação a todos da mesma situação jurídica, né? Ausência de subjetividade, novamente de subjetividade, ausência de interesse entre pessoas, né? A atuação dos agentes públicos é imputada à administração pública. Então, você tem muitos casos, assim, por exemplo, daquele gestor que nomeia toda a família para prefeitura, né? Ele está ali violando esse da impessoalidade. Se aquelas pessoas não estão vindo muito bem preparadas em termos de qualificação, né? É, muito como eu estivesse em prefeituras do interior, né? E coloca até a sogra, bota todo mundo na prefeitura, né? Isso pode violar o princípio da impessoalidade, tá? E também viola o princípio da moralidade, que fala sobre conveniência, oportunidade, justiça, qualquer lealdade, honestidade e probidade, né? Então, assim, a moralidade, ela é muito subjetiva, viu, pessoal? Requer uma certa atenção para poder ver aquilo que é moral e aquilo que é imoral. Mas, por exemplo, a questão de contratação, por exemplo, de apliques, né, ou de direcionamento de licitação, dentro, né, tudo isso pode violar o princípio da moralidade. A publicidade ela fala da publicização dos atos, né? Que todos os atos praticados pela administração devem ser divulgados e conteúdo acessível a qualquer administrado. E hoje nós temos o portal da transparência, nós temos os diários oficiais que cuidam das informações. E você tem também o princípio da eficiência, então, o último princípio que está no artigo 37, né? Que impõe à administração pública resultados positivos e satisfatórios, né? Dentro de um formato assim, progressista, né? Exige constante revisão e aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos e capacitação dos públicos. Então, exige, vamos imaginar, redução de despesa, redução de gasto, efetividade no sentido de redução do tempo que foi executada. Às vezes, assim, uma única tarefa pode ser executada por um único servidor público, então, por que você vai colocar dois naquela mesma pasta? Né? Vamos pensar em fazer uma distribuição de forma que todos trabalhem de forma cuidar de forma eficiente de suas, por exemplo. Tá? Bom, então, para vocês algumas referências e desejo a todos bons. Semana que vem voltamos com mais temas de direito administrativo. Bom, uma ótima semana a todos.